Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cristianismo Inteligente. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre a imortalidade da alma e também sobre o aniquilacionismo. Na verdade é uma playlist e eu recomendo que você assista a todos eles se você quiser comentar sobre o assunto. Os links estão aí na descrição. Eu gosto de pensar que todos nós que debatemos sobre a alma ser mortal ou imortal, e alguns discutem de forma até bem agressiva, um dia nós vamos descobrir a verdade. Aliás, se Cristo não voltar antes, não vai demorar nem 100 anos, e alguns de nós até bem antes disso, todos nós já estaremos mortos. Então é só esperar chegar a minha e a sua vez que a gente descobre. Mas, enquanto nós estamos aqui debatendo, milhares de pessoas já estão lá, se dormindo ou conscientes, o fato é que já estão todos mortos. Portanto, mais importante que saber se a alma morre ou se ela não morre, é ter certeza se você estará com o Senhor. Você tem certeza? Se não tem, é melhor buscar conhecer quem é Jesus Cristo. Do lado dos mortalistas, você encontrará textos bem grandes e muito conteúdo em defesa da morte da alma e também do aniquilacionismo. E do lado dos imortalistas, da mesma forma, você encontrará textos bem grandes e muito material defendendo a imortalidade da alma e o castigo eterno. Então, se você quiser se aprofundar, é só você pesquisar um pouquinho mais, que você vai ter muito material à disposição. E talvez você pergunte, mas como provar o sono da alma ou a imortalidade da alma? Grave o que eu vou dizer. Ninguém poderá provar em vida aquilo que só se aprende na morte. Lembre-se disso. Portanto, eu não quero provar nada aqui para você. Eu quero apenas dar a minha interpretação. E alguns dizem, isso daí é a sua interpretação, não é o que está na Bíblia. Ora, é o mesmo que os aniquilacionistas fazem, eles dão a interpretação deles. Como eu já disse, não podemos provar em vida aquilo que só se aprende na morte. Há uma relação bem íntima entre a doutrina do sono da alma e o aniquilacionismo. Mas existe uma diferença entre essas duas doutrinas. E eu vou explicar. A doutrina do sono da alma ensina que ao morrermos, estaremos inconscientes até o dia da ressurreição. Certo? Isso é a doutrina do sono da alma. Já a doutrina do aniquilacionismo ensina que os ímpios, eles não sofrerão eternamente no lago de fogo, mas que quando lançados na condenação, serão eliminados, extintos, aniquilados e deixarão de existir para sempre. Mas apesar dessa diferença que há entre o sono da alma e o aniquilacionismo, quase sempre quem defende o sono da alma defende também o aniquilacionismo. E por isso as duas doutrinas, elas estão sempre relacionadas. Mas seja como for, para defender o sono da alma e o aniquilacionismo, será preciso alterar o sentido de várias passagens das Escrituras. Mudar a interpretação de várias passagens. E eu citarei apenas alguns exemplos. Perceba o seguinte. Para defender o sono da alma, terão que dizer que quem colocou no coração do homem o sentimento de imortalidade foi Satanás, e não Deus. Só nesse ponto já temos muita coisa para debater. Porque isso é uma interpretação do texto. Ainda sobre o sono da alma, precisam inventar uma ressurreição para Moisés, já que ele apareceu no Monte da Transfiguração, e para ele estar ali, de alguma maneira, ele teve que ser ressuscitado. Afinal, se ele morreu, na morte, nada existe. O problema é que só torcendo os textos para forjar algum vestígio de uma ressurreição de Moisés nas Escrituras. Outra coisa, se ao morrer nada existe, vão torcer consideravelmente o que aconteceu no período entre a morte e ressurreição de Cristo. Já que se Jesus morreu, e ele era humano, ele deixou então de existir, porque na morte nada existe, ele estava dormindo até o momento de sua ressurreição, então nesse caso, Jesus não poderia ser Deus, ou então nesse período Deus deixou de existir. E essa interpretação puxa outra ainda mais perigosa, porque eles dizem que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Veja até onde isso vai. Para defender o sono da alma, passagens como do rico e Lázaro não pode significar nada do que está escrito, apesar de estar escrito, mesmo que seja de forma figurada. Eles então precisam dar uma outra interpretação, apesar do texto
estar dando uma clara ilustração do após-morte. Apesar da doutrina do sono da alma defender a ressurreição, e isso eles dão muita ênfase a essa questão, na verdade, eles a negam. Pense comigo, se na morte o corpo vira pó e a alma deixa de existir, o que ressuscitará? Na verdade, o sono da alma não defende uma ressurreição, defende uma recriação. Ou seja, Deus irá soprar novamente o fôlego de vida na ressurreição. Isso não é ressurreição, é recriação. Esses são apenas alguns exemplos do que a doutrina do sono da alma faz com o ensino das Escrituras. Mas e o aniquilacionismo? Também tem algum propósito por trás dessa doutrina? Sim. O principal motivo do aniquilacionismo é ensinar que os ímpios não sofrerão eternamente, mas que será apenas um momento e depois serão extintos. Para defender essa doutrina, igualmente terão que torcer diversos textos e mudar o significado da palavra eterno para algo como enquanto durar. Eu até sei que enquanto durar pode dar essa ideia, mas eles mudam o sentido para se encaixar no aniquilacionismo. Eu não vou entrar nesse ponto porque, como eu disse, já há muitos artigos explicando sobre essas questões, tanto na visão do aniquilacionismo quanto na visão do castigo eterno. Então, pesquise que você encontrará muito material. A própria doutrina do sono da alma deixa o aniquilacionismo em uma situação delicada. Afinal, para que ressuscitar o que já não existe para então tornar a não existir? Sem contar que, segundo a doutrina do sono da alma, não há nada para ressuscitar. Olha, como eu já disse, se você quiser ver refutações e defesas sobre esse assunto, é só pesquisar. Se quiser, acesse a playlist onde estão os meus vídeos, e em alguns deles eu explico algumas passagens, obviamente não todas, link aí na descrição. Eu creio que fomos criados por Deus imortais. Uma vez que passamos a existir, nunca mais deixaremos de existir. Tanto nós humanos, quanto os seres celestiais, são eternos. Aliás, uma das características de Deus é a imortalidade. Eu sei que 1 Timóteo 6,16 fala que só Deus tem a imortalidade. Esse é o verso preferido dos mortalistas e dos aniquilacionistas, não é? Eu já expliquei sobre isso em um dos vídeos aí da playlist. É como eu disse, né? Sempre tem interpretação dos dois lados. Mas analise comigo. Se só Deus tem a imortalidade, como é que Paulo diz que receberemos um corpo imortal ou seremos revestidos de imortalidade ali em 1 Coríntios 15 e 53? Ora, pense bem, se agora ou só mais tarde receberemos a imortalidade, ou se nós não somos imortais agora, mas seremos depois, então, no futuro, de qualquer forma, não será apenas Deus que é imortal, já que nós também seremos imortais. Percebeu que usar 1 Timóteo 6,16 para defender o sono da alma é um tiro no pé, não faz sentido. A doutrina do sono da alma e o aniquilacionismo, elas são diferentes, mas ao meu ver, são igualmente perigosas, pois elas afetam diretamente quem é Deus, coloca em dúvida sua justiça e minimiza as consequências do pecado, além de alterar quem somos nós. Eu sei que não poderemos provar definitivamente quem está certo. Afinal, como eu já disse, não podemos provar em vida o que só se aprende na morte. Mas eu fico com a interpretação imortalista, pois eu não preciso alterar nenhuma passagem, nem adulterar significados ou mudar contextos para adaptar uma interpretação. Eu concluo com o que Paulo disse em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí, a questão é essa. Você tem certeza que estará com Cristo? Você tem certeza que sobre você não há mais condenação? É sobre isso que eu quero que você pense. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.